Michael Mann é um diretor bastante intrigante, que nos presenteou com um tiroteio que ainda é considerado o melhor da história de Hollywood. O estilo de Michael Mann foi tentado ser copiado por muitos. Acredita-se que o mais próximo foi Christopher Nolan, que admitiu várias vezes seu amor por Mann. Mas o mais próximo neste caso significa algo como alcançar a lua. No entanto, o tempo não poupa ninguém. E se nos anos 90 cada novo filme de Michael Mann entrava nas listas dos melhores, nos anos 2000 a situação mudou, e o diretor em geral se afogou em tentativas de se repetir. Ao tentar fazer um filme biográfico em 2001, Mann fracassou espetacularmente e decidiu voltar ao caminho criminal que o havia glorificado no passado. Lançado em 2004, Colateral, com Tom Cruise e Jamie Foxx, restaurou a fé no diretor tanto do público quanto dos estúdios de Hollywood. Foi o sucesso de bilheteria deste filme que levou o estúdio Universal a investir 90 milhões de dólares em um novo filme do diretor, que durante as filmagens passou de um simples filme de ação caro para o filme de ação mais caro da história de Hollywood. Vamos lá! Em 1984, a série de televisão de Michael Mann, Miami Vice, teve um início triunfante nas telas da TV americana. Seu sucesso foi tão impressionante que o ator Don Johnson, que interpretou um dos dois papéis principais no projeto, se tornou o ator mais bem pago da televisão em 1986. Ele recebia $250 mil por episódio e mais de 6 milhões por temporada. Para comparação, naquela época Tom Cruise recebia entre 2 a 3 milhões por seus papéis. Harrison Ford, que foi uma superestrela, recebia 5 milhões, enquanto Kevin Costner às vezes atuava por comida. Nos Estados Unidos, Miami Vice é uma das séries icônicas na história da televisão, ao lado de Friends, Magnum P.I., Star Trek e SOS Malibu, e influenciou significativamente toda a estética da moda dos anos 80. Michael Mann queria transformar sua série em um longa-metragem desde o início dos anos 90, mas Don Johnson não estava interessado em participar, e o financiamento necessário para a produção era enorme. Então, Mann, adiando Miami Vice por um tempo, começou a trabalhar em outros projetos. Ele voltou à ideia de um longa-metragem de Miami Vice em 2004, durante as filmagens do filme Colateral. Depois de trabalhar bem com Tom Cruise e Jamie Foxx no set, Michael Mann os convidou para interpretar os papéis principais em Miami Vice. Ambos concordaram. Os dois rapidamente assinaram contrato e começaram a trabalhar com Mann no roteiro do futuro filme. Alguns meses depois, Tom Cruise saiu do projeto devido ao desenvolvimento da terceira parte da franquia Missão Impossível, pela qual ele estava recebendo muito mais dinheiro. Jamie Foxx permaneceu, o que acabou levando a consequências bastante tristes no futuro. A saída de Tom Cruise praticamente não afetou o orçamento do futuro filme. O estúdio Universal não reduziu o orçamento, entendendo que mesmo que a bilheteria não seja a melhor, a longo prazo os filmes de Michael Mann compensariam o investimento. Os filmes de Mann, embora tenham tido um desempenho razoável nos cinemas, nunca se tornaram grandes sucessos lá, mas sempre ganhavam popularidade em vídeo e se tornavam cultuados. A produtora esperava algo semelhante aqui, especialmente porque o filme foi baseado em uma série icônica. Provavelmente, se o diretor do filme não fosse Michael Mann, o estúdio poderia facilmente reduzir o orçamento em 1/3, sem prejudicar a qualidade do filme. Mas no caso de Mann, isso era impossível de fazer. Alguns diretores têm a capacidade de gastar fortunas em filmes que, na verdade, não se refletem na tela. O mesmo aconteceu com Brian De Palma em Olhos de Serpente, onde Nicolas Cage corre com sucesso. O orçamento deste filme foi de $73 milhões, e Nicolas Cage corre pelo filme todo em 3 corredores. Ou seja, os orçamentos de filmes como A Outra Face, A Rocha ou Con Air, A Rota da Fuga, nos quais Cage também corre, são equivalentes ao orçamento de Olhos de Serpente. No entanto, eles parecem 5 vezes mais caros. Mas isso não acontece porque Brian De Palma rouba dinheiro em seus filmes. Tudo se resume ao estilo de filmagem. Nos mesmos Olhos de Serpente, poderiam ter sido filmados 3 corredores, onde Nicolas Cage corre em estúdios, em vez de em Atlantic City.
A luta de boxe também poderia ser filmada em estúdios com 50 figurantes dispostos de forma a parecer que o salão está cheio, como isso é geralmente feito. De Palma, por outro lado, filmou tudo em locações reais, negociando com o prefeito da cidade, alugando o local e expulsando todos os cidadãos que trabalhavam lá para a rua, trazendo muitos equipamentos para esses corredores. Tudo isso custa muito mais. O mesmo acontece nos filmes de Michael Mann. Em Con Air, A Rota da Fuga, os cineastas filmaram o interior do avião em um estúdio. Mas Michael Mann, para filmar seus próprios aviões, dos quais há vários em Miami Vice, entrou com a câmera em aviões reais. E como os efeitos especiais são para os fracos, esses aviões ainda decolavam com o diretor e os atores. Afinal, o espectador, Deus nos livre, pode ver o chroma key fora da janela. Mas assim, tudo será realista. Portanto, um filme como Duro de Matar 4, que sai junto com o Miami Vice e tem muitas perseguições e o alto cachê de Bruce Willis, custa apenas $110 milhões. Enquanto Michael Mann, no final, fará Miami Vice por 160 milhões, sem nenhum Bruce Willis. Seja como for, isso não é uma crítica aos métodos desses cineastas. Todos esses filmes feitos na locação têm uma aparência imediatamente reconhecível e uma imagem mais rica. Os sons gravados no local são mais vívidos, a iluminação é mais realista. E enquanto esses filmes continuam a render dinheiro, os estúdios fecham os olhos para desperdício de recursos. Mas, quando o fracasso os atinge, eles são criticados mais severamente, pois as perdas dos estúdios são muito maiores. Este desvio é para deixar claro que esses diretores não são golpistas e enganadores como a Franchise Pictures. Esses diretores apenas não gostam de filmar em estúdios. Tom Cruise, que partiu para ganhar mais, forçou Michael Mann a rapidamente assinar Colin Farrell como seu substituto. Naquela época, Farrell era uma estrela em ascensão. Sua participação foi imediatamente aprovada pelo estúdio. E como ele custava menos que Cruise e o estúdio não reduziu o orçamento, Michael Mann ficou bastante satisfeito, imaginando que agora poderia fazer tudo ainda mais caro e luxuoso. Os problemas começaram antes mesmo das filmagens, e esses problemas foram causados por Jamie Foxx. Quando ele assinou para participar do filme junto com Tom Cruise em 2004, Foxx já era um ator bastante conhecido, mas sua fama ainda era relativamente modesta. No entanto, em 2005, ocorreu a cerimônia do Oscar, onde Jamie Foxx recebeu o prêmio de melhor ator por seu papel no filme Ray. Após esse evento, Jamie Foxx exigiu um aumento no seu cachê, que agora deveria ultrapassar o cachê de Colin Farrell. Em vez de $3 milhões, Jamie Foxx queria 10 milhões. Perder um ator antes das filmagens, quando já havia milhões de dólares gastos com preparação e aluguel de locações, não era uma opção viável. Entretanto, as filmagens ainda estavam em risco de serem canceladas, pois o estúdio concordou em aumentar o orçamento do filme para 95 milhões, o que não permitiria pagar 10 milhões exigidos por Fox. Como resultado, Colin Farrell concordou em reduzir seu cachê. Dos seus 7 milhões, 2 milhões foram para o bolso de Jamie Foxx. Mas isso foi apenas o começo. Algumas semanas após o início das filmagens, Fox se recusou a participar das cenas que estavam sendo filmadas em aviões e lanchas. Isso levou Michael Mann a ter que reescrever o roteiro às pressas, e a mudança de locações imediatamente resultou em um aumento no orçamento do filme. As filmagens de Miami Vice ocorreram por todo o Caribe e América do Sul. Para economizar dinheiro, toda a equipe de filmagem, junto com Farrell e Michael Mann, voava em voos comerciais. Jamie Foxx se recusou a voar neles, e o estúdio teve que providenciar um avião particular para ele e seu grande séquito. E embora o orçamento do filme já estivesse ultrapassando a marca dos 110 milhões de dólares, o principal impacto em Miami Vice foi causado por Jamie Foxx no meio das filmagens. Durante as filmagens na República Dominicana, tiros foram ouvidos perto do set. Ao ouvi-los, Jamie Foxx rapidamente reuniu todo o seu grupo e voou de volta para os Estados Unidos, recusando-se a filmar em qualquer outro lugar que não fosse os Estados Unidos. Fox mesmo afirma que a situação foi muito mais séria do que a mídia retratou. Segundo ele, as balas estavam passando literalmente sobre sua cabeça, então ele realmente teve que lutar pela vida,
se escondendo e revidando. Não é especificado quantos bandidos ele abateu durante o tiroteio. Para evitar que alguém pensasse que Jamie Foxx estava com medo de fogos de artifício, é importante esclarecer que a equipe de filmagem na República Dominicana estava sendo protegida pela polícia, e em algumas áreas onde Michael Mann decidiu filmar, ele teve que lidar com várias gangues, que também eram pagas para fornecer segurança. Essa é uma prática bastante comum, que até mesmo ocorreu durante as filmagens de filmes de Jean-Claude Van Damme, como Duplo Impacto. Se anteriormente os caprichos de Jamie Foxx aumentavam o orçamento lentamente, a reviravolta com seu desaparecimento simplesmente destruiu Miami Vice. A recusa de Foxx em filmar fora dos Estados Unidos obrigou a mudar completamente o roteiro do último terço do filme. Alega-se que, originalmente, o final de Miami Vice deveria ser filmado no Paraguai. Esse final era muito mais grandioso e dramático do que o que teve que ser filmado às pressas em Miami depois. Toda a trama foi afetada, e algumas histórias tiveram que ser retiradas do filme, pois já não faziam mais sentido. A equipe de filmagem odiava Jamie Foxx. De acordo com relatos, Foxx constantemente chegava atrasado para as filmagens com todo o seu séquito. Graças a essa peculiaridade, ele rapidamente ganhou o apelido de Prima Donna. Como as filmagens tiveram que ser feitas durante a temporada de furacões em Miami, em um dos dias de filmagem, ao lado do carro em que estavam Farrell e Foxx, um vidro caiu de um dos arranha-céus. Depois disso, Foxx se recusou a filmar com vento e chuva. Farrell, ao contrário de Foxx, era elogiado por todos. Isso, mesmo que ele estivesse encharcado durante todo o trabalho no filme, e no final de cada dia, ele pudesse ser encontrado deitado na porta de sua caravana. Mas durante todo o período de filmagem, ele nunca chegou atrasado e fez tudo o que era exigido dele. Mais tarde, Farrell lamentaria seu comportamento e se culparia pelo fracasso do filme. Segundo ele não se entregou completamente ao trabalho e por isso está muito envergonhado. Foi exatamente após Miami Vice que Farrell foi para a clínica e praticamente parou de beber. A parte da culpa pelo que aconteceu com o filme recai sobre Michael Mann. Os cidadãos que trabalharam no filme afirmam que Mann reescrevia o roteiro várias vezes ao dia, e muitas das alterações que ele fazia eram terríveis. Porém, devido ao fato de que o diretor era muito influente na época, todos simplesmente tinham medo de apontar os problemas para ele. O próprio Mann, em entrevistas posteriores, concordará com todas as críticas e lamentará não ter tido um supervisor de estúdio durante as filmagens. Ao final do processo de filmagem, Miami Vice chegou com um orçamento de $140 milhões. De acordo com informações não oficiais, divulgadas antes do lançamento por revistas como Deadline e The Hollywood Reporter, o orçamento do filme ultrapassou significativamente o patamar de 160 milhões. Nos dias de hoje, Velozes e Furiosos já superou esses números, mas em 2006, Miami Vice se tornou o filme de ação mais caro da história. Naturalmente, todos os problemas do filme foram amplamente divulgados pela imprensa. Em 2006, Miami Vice foi o alvo principal nas páginas de várias publicações, então o público estava ciente, e o fracasso nas bilheterias não foi uma surpresa para ninguém. No mercado mundial, o filme arrecadou apenas $153 milhões. O estúdio Universal perdeu de 100 a 150 milhões na produção de Miami Vice. Uma vez que os problemas do filme são evidentes para qualquer pessoa que decida assisti-lo, foi difícil esperar um retorno positivo de venda do filme em vídeo que o estúdio tanto esperava. O próprio Michael Mann nunca criticou abertamente Jamie Foxx. Segundo o diretor, Jamie é um ótimo ator e todo mundo tem seus próprios problemas mentais, até ele mesmo. Colin Farrell, por outro lado, acredita que um dos problemas de Miami Vice foi a falta de ênfases adequados. Quando ele assinou para o projeto, imaginava que o filme seria como Máquina Mortífera, e o roteiro original tinha um tom mais humorístico. Mas ao longo do tempo, todo o humor desapareceu completamente. E aconteceu o que aconteceu. Aliás, ninguém nunca mais pagou a Jamie Foxx um cachê tão alto por sua participação em um filme. A carreira de Michael Mann foi praticamente acabada 3 anos após Miami Vice pelo fracasso do filme de Johnny Depp. Depois disso, nos últimos 15 anos, o diretor dirigiu apenas 2 filmes, Hacker e Ferrari, que também foram fracassados. Agora,
Aos 81 anos, Michael Mann está tentando iniciar a produção de um prelúdio de seu filme mais famoso, Fogo contra Fogo. Quero esperar que isso nunca aconteça. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.